Oi gente, tudo bem com vocês? Voltamos, mais um episódio aqui do Sintonia com Jaque Matos. Dessa vez nós estamos com uma convidada maravilhosa, que tem muita coisa pra contar. É uma inspiração pra mim e eu tenho certeza que vai ser uma inspiração pra vocês. É minha amiga Camila, que tem vários projetos, trabalha também. A gente se conheceu na escolinha, nossa história é bem bacana. Cá, tudo bem? Tudo bom, já. Obrigada por você ter vindo. A gente agradece, né? Porque eu falei, gente, será que a gente vai conseguir trazer essa mulher? Ai, meu Deus! Aí eu falei, Vanessa, entre em contato lá, ver se você consegue trazer a Camila, porque a Camila tem uns projetos, tem umas histórias, inspiração para as meninas que estão começando mesmo. E a gente vai falar bastante coisa aqui no programa de hoje também. Então fiquem ligadinhas e, ó, curte, compartilha, divulga, porque o mais importante do programa é a gente disparar esse conhecimento para quem precisa, né? Para quem tá aí assistindo a gente, as meninas que estão na escola, tá saindo agora, vai começar, o que eu vou fazer da faculdade, como que vai ser, o que eu posso fazer também de voluntariado, tem vontade, a gente vai falar bastante sobre isso hoje. Cá, eu quero que você fale um pouquinho de você, aonde que você nasceu, onde você estudou, né? O pessoal de casa também conhecer você um pouquinho. Maravilha. Primeiro agradecer, viu, Jaque? É óbvio que eu ia vir. Zero chance de não vir. Mas eu sou uma mulher, né, criada aqui na Zona Leste de São Paulo, nascida e criada aqui. Estudei aqui, né? Estudei parte aqui no Hermelino, aqui na Zona Leste, mas também na Penha. E depois que terminei os estudos no ensino básico, eu fiz faculdade também, sou formada, sou bióloga. Certo. E é isso, assim, né? Sobretudo sou uma pessoa que gosta de gente. Acho que a minha principal característica é essa, gostar de gente. E tento colocar, né, esse meu jeito de ver as coisas em projetos mesmo, né? Em construção, em me juntar com gente que tem a mesma visão pra gente construir, né? Então, acho que hoje em dia a minha vida ela gira em torno dessa dinâmica, né, de fazer coisas que também estejam ligadas, né, com esses projetos que envolvem aí um bem coletivo, né? Sim. Então, em parte é isso e tudo dado pela forma onde eu nasci, onde eu cresci. Então, a gente está aqui numa região de São Paulo, né? Então, que é uma região mais periférica, onde as pessoas trabalhadoras moram e vivem, né? Então, tudo foi crescendo a partir da minha visão e do que eu vi, do que eu vivi. Então, por aí a história foi se construindo, né? A partir daqui, né? Do nosso lugar, né? Sim. E como é que começou onde que começa a sua história com a questão da comunidade mesmo? Você fala assim, poxa, aqui na comunidade precisa desse reforço, né? Desse amparo, desse olhar. Sim. Eu digo que é um olhar, né? É uma luta. Você faz parte do comitê? Isso. A gente tem o comitê da favela do Inhocuné. Exatamente. Hoje eu atuo no comitê de luta da favela do Inhocuné, mas a minha história, ela meio que começou na minha relação familiar. Então eu venho de uma família de pessoas em que o bem coletivo sempre esteve ligado ao nosso bem enquanto família. Então a minha avó, Dona Elza, uma mulher muito forte, ela desenvolvia muitos projetos por ela mesma. Assim, era uma mulher que tinha 5 filhos, viúva, criou 5 filhos e mesmo assim ela sempre estava ligada a algum projeto. Então ela foi liderança de várias atividades, uma delas atividade de moradia. Então, assim, várias pessoas foram beneficiadas pela luta da minha avó na construção de casas populares, né, em alguns bairros aqui, principalmente da Zona Leste. Então, eu acho que todas, por exemplo, assim, aí você pega a minha mãe, sempre foi uma mulher com essa pegada também, assim. A minha mãe é a pessoa mais solidária que eu conheço. É uma pessoa, assim, que ela tem uma solidariedade que de dentro, assim, sabe? Aquela coisa assim, eu mesma que sou ligada... Nasceu. Às vezes assim eu falo assim, gente, eu falo, mãe, calma, eu sei que você tá com interesse de contribuir, mas
você já passou um pouco do limite. Até eu mesma, assim, sabe? Do tão comprometida que ela é. Então eu já fui nascendo, eu já fui crescendo com esse olhar pra fora, assim, entendeu? De que cuidar da vida da gente não é só cuidar da vida das pessoas que estão mais ligadas, assim, mais próximas mesmo. Porque se a gente pensar, se a gente não cuida da nossa comunidade, a gente não tá realmente cuidando da vida da gente, porque a nossa vida é impactada pelos problemas que estão à nossa volta, né? Então eu fui crescendo com, eu falo, com esse senso de responsabilidade coletiva. Então, tudo veio daí, né? E aí a vida vai te levando por caminhos. Eu fui, pela minha ligação com a música, fui indo para projetos culturais, né? Então eu queria construir esses grupos em que a gente conseguisse discutir os nossos problemas, primeiro com música. Então eu usei a música, a poesia, que também é uma coisa da minha família, é uma família muito musical, fui por aí, né? E aí fui tendo projetos em algumas comunidades aqui de São Paulo até chegar no Inhocuné, né? Então, no Inhocuné a gente começou como um projeto de fomentar atividades artísticas e culturais dentro da favela, encontrar novos artistas, né? Fazer eventos culturais que fossem diferentes dos eventos que aconteciam, né? E sarau de poesia, né? A poesia como um lugar assim de desabafo e de comunicação, em que a gente vai discutindo esses problemas e vai aos poucos também pensando, pô, temos problemas, não adianta só a denúncia, né? E aí o que a gente faz? Sim. Então foi a partir daí, né? Então eu acho que foi esse caminho, desde a minha história familiar até a forma como eu fui encontrando, né, e isso foi uma coisa que eu via como criança, né, no lugar de espectadora, foi virando uma coisa minha, né, e hoje... Abraçou a causa mesmo. Completamente. Eu acho que o seu trabalho, eu acho que esse trabalho voluntário, que eu também faço, trabalho voluntário, que a gente, todo mundo devia ter essa força. Sim. Mesmo, mas eu não moro naquela região, enfim... Mas precisa, porque tudo tá ligado à educação, tudo tá ligado à cultura, tudo tá ligado à melhoria do ser humano. Eu digo do ser humano, não digo nem tô falando nem de material aqui, eu tô falando que todo mundo tem o direito de ter educação. Todo mundo tem o direito de participar, né? E de criar projetos para as crianças, para que as crianças cresçam com essa visão que você tem. Porque isso é muito importante, né? Porque muitos têm essa visão de falar assim, eu vou crescer, vou me dar bem e vou sair daqui e que se lasque o mundo, né? Vamos dizer assim. Só que você tem esse senso coletivo com você. E isso é muito importante. Eu acho que inclusive é onde a gente se encontra, né? Porque nós nos encontramos na Inhocuné atuando nesse sentido, né? E eu gostaria muito de deixar registrado que você é também um exemplo muito forte pra mim, assim, né? Porque... isso a gente vai se construindo, e mesmo que eu tivesse essa bagagem, ela vai tendo caras diferentes, né? Então, quando você fala das crianças, a relação que vocês e o pessoal do posto de assistência Paulo Roberto de Farias têm com as crianças foi determinante para mim. Por quê? Como eu sou da periferia e eu comecei muito nova, a relação que a gente tinha com as crianças era uma relação mais afastada, meio assim, sem tratar as crianças como crianças, né? E aí, a coisa que vocês traziam por exemplo, assim, da criança poder ser criança, foi uma coisa que me mudou. Então, tudo que eu faço hoje que envolve criança, eu levo um pouco desse jeito de você, assim, não, a criança, a primeira coisa, você abraça. Então, eu fazia aquele toque, né? O toque do... Então, toque na criança, conversava meio que de igual para igual, não. Assim, então, isso me ajudou muito, então... deixar registrado isso, então foi a partir desse lugar em que a gente se encontrou mesmo, e aí eu acho que isso que você fala é o determinante, assim. Da mesma forma como a minha história foi determinada por outras pessoas que se empenharam em fazer coisas por um bem coletivo, eu sei que a nossa posição de assumir e falar é isso que tem que ser feito, vai impactar, né? E isso tem muito a ver com a forma como a gente olha para o mundo. Porque é isso, se todo mundo tirasse um pouquinho do seu tempo, então vamos dizer assim, que não seja num nível assim grande de dedicação, como a gente talvez faça hoje, mas tirar um pouquinho do seu tempo para cuidar da sua comunidade, para cuidar de assuntos que são de interesse coletivo,
olha o outro mundo possível que a gente teria, né? Então, eu acho que tá nesse lugar que você falou mesmo, assim, né? Então, de a gente sair, não existe construção que seja puramente individual. Se a gente for pegar tudo que a gente faça, Sim. foi feito com várias pessoas na nossa vida, da nossa criação mais básica, a nossa formação, tudo envolveu muita luta, né? O nosso bairro, o asfalto, se você for ver, tem uma briga pela linha de ônibus que passou, teve uma briga pelo asfalto da rua, teve uma briga pelo posto de saúde, tudo, né, coletivo. Então, a gente recuperar isso e pouquinho, né, pode ser começando a dar um dia, tirar um dia da sua semana, né, já. Sim. Pra gente construir, e aí cada um dentro das suas possibilidades vai crescendo isso. E que mundo, outro mundo possível não seria, Sim, né? E vira inspiração pros que estão vindo, né? Porque é o que você falou, a gente acaba se envolvendo em outros projetos, em outras situações. E aí, às vezes, você não dá mais sequência naquele projeto, que alguém pode vir com um gás novo, um olhar novo. As crianças estão vindo com uma cabeça bem diferente, bem adulta, madura, mas, ao mesmo tempo, eles estão muito frágil, né? Na questão de sentimentos. Então, imagina uma criança, se ela cresce num lugar já sendo no desequilíbrio, tipo, eu sou pobre, eu sou preto, eu tenho as minhas condições, e aí a criança, ela cresce com aquilo dentro dela, e ela não cria esse mundo de possibilidades, como às vezes a gente vê que acontece isso com a criança, e é onde a gente entra com aquela, não, você pode sair desse lugar, sabe? Todos nós podemos sair desse lugar. Sim. A gente se encontrou na escola, a gente tá falando do posto, porque um dia eu tava no posto, era um domingo, e a Camila apertou a campainha, bateu na porta, lá não tem campainha, bateu na porta, aí eu fui atender, né, essa mulher bonita, que eu falei, gente, moça bonita, aí ela, nossa, oi, tudo bem, queria apresentar meu projeto, não sei o que, eu falei, tá, entra aí, né? Eu também não tava tanto tempo no posto ainda. E aí ela trouxe o projeto dela da alfabetização digital, junto com o pessoal do comitê, do Denis, tudo. E aí foi muito legal, porque acabou rolando e a gente hoje tem o nosso espaço lá, que eles ministram essas aulas junto às crianças do posto, que são da comunidade, meio que juntou o trabalho dela social com o nosso trabalho social. E aí meio que casou tudo, né? Deu tudo e deu liga ali naquele momento. E as crianças que estão sendo beneficiadas. Então é aquele olhar, não é pra mim, né? É pro outro, é o próximo. E o próximo a gente tem que olhar sim. A gente tem que olhar, né? As pessoas eu às vezes escuto umas coisas assim bem difícil de ouvir, né? O problema do outro não é problema meu. Aí eu falo, que mundo egoísta é esse que essa pessoa vive, né? Porque a gente sozinho, a gente não faz nada. Seja no trabalho, seja em casa, seja em todo lugar. E imagina as crianças que estão nessa situação. Gente, tem alunos lá que eu já percebo que tem muita facilidade com os livros, tem muita facilidade com tecnologia. Então eu falo assim, tem que pegar essas crianças, aproveitar, porque dali pode sair um médico, pode sair eu tenho um menino lá que eu brinco com ele, eu falo assim, você é um gênio, porque ele já leu tanto livro, e ele vai lá, pega mais livro e fala, ele gostava de ler livro, ele ficava no canto dele e ficava lá lendo livro. E eu falava assim, como é que pode, né? Uma criança hoje em dia não quer muito saber de livro, né? Porque ele tem o celular. E ele não, ele tinha um contato com o livro. E é muito legal. Assim como os desenhos, a música. Eu não toco nada, queria tocar, mas eu não toco. Mas eu acho que isso é transformador. Sim. E ela abre portas. Não, é muito. Eu acho que essa vivência que a gente tem, né, já que a gente tem muito contato, assim, com quanta potência tem no mundo que não é aproveitada, que é desperdiçada, né? E é até muito doido que a gente, hoje, o nosso mundo ele tá tão invertido, que é isso, a gente precisa argumentar de que existem talentos na favela, que tem que ser aproveitados, que a gente precisa trabalhar para isso. Isso deveria ser o óbvio. Não só que deveria ser o óbvio, mas a gente deveria existir numa sociedade em que todas as potencialidades estivessem o tempo inteiro sendo incentivadas, né? E não o oposto, que a gente precisa fazer um trabalho duro de convencer, não, gente, vamos fazer esse trabalho porque tem gente boa lá. E na verdade é isso, assim, as crianças que a gente
no trabalho cultural de música que a gente tem lá no Inhocuné, eu sempre falo isso, eu falo, gente, a musicalidade dessas crianças é uma coisa assim absurda, que se a gente pegasse para fazer um projeto mesmo, assim, seria uma coisa inacreditável, assim, de ritmo, de entender, por exemplo, assim, você vai ensinando um básico ali, a pessoa já pega aquilo tudo, entendeu? E é isso, então é muito bom também, que é uma coisa que você sempre fala, né, que a gente, na verdade, se beneficia mais do que ninguém, por mais que aquilo, a finalidade a gente não foi para fazer aquilo por nós, no fim a gente se beneficia muito. Sim. Né? Então, assim, para você, esse olhar para as coisas que existem, que a gente não notava, né? E para essas potências que existem, que a gente não notava e que vão movendo a gente, né? Porque aí você vai lembrando e fala assim, nossa, queria abandonar tudo, mas não, olha aquelas crianças, olha onde a gente pode chegar com isso, né? Então, eu acho que é um pouco essa pegada mesmo, assim, né? De a gente ter tido contato com as potências de um lugar onde as pessoas não enxergam potência e como isso transforma a gente, né? Para entender que com um pouco que a gente faça, a gente consegue fomentar muita coisa legal, né? E isso vai preenchendo a nossa vida também de sentido, né? De importância, Você né? acha que a comunidade... hoje ela se une mais, ou você acha que ainda falta muito, assim, muita união para chegar em projetos, assim, se você acha que se mais pessoas se conscientizassem desse trabalho que a gente está falando aqui, porque ele acaba agregando muita coisa, né, o que a gente estava falando até do programa. Por exemplo, o programa eu trago profissionais de várias áreas. Sim. Então, algum profissional, eu posso pegar um caso de alguma criança que está acontecendo e trazer para aquele profissional também tentar avaliar. E aquela criança que não tem condição de pagar um tratamento que precisa, que seja necessário. Então, eu digo assim, você acha que se a comunidade se unisse mais, teria mais pontos dentro da comunidade, como a escolinha, como o posto, como a questão do sarau, como a questão aquele lá, tem um lugar do lado da escolinha lá também, que também é usado para fazer vários projetos com as crianças. Então, assim, você sente falta dessa união maior, assim, muito, dentro do... Muito já. Eu acho que a questão que está colocada pra gente é assim, a favela ela tem muitos problemas e esses problemas não são encarados como problemas coletivos. Então, cada um tenta resolver esses problemas dentro da sua casa. A gente fala sempre no comitê, né? A gente vive as mesmas problemáticas aqui, os nossos filhos vivem os mesmos problemas, a escola que todo mundo vai é a mesma escola defasada, o posto é o mesmo... Só que aí a gente vai tentando buscar saídas individuais. Então, poxa, nossa, sou eu que não trabalho o suficiente, sou eu que não faço o suficiente. Se a gente parasse e falasse assim, olha, esses problemas existem, eles são de todos e todos nós vamos precisar juntar as nossas forças para resolver, seria outra relação, né? Então, eu acho que faz muita falta isso nas favelas hoje. Isso que você falou, eu acho que muito se perdeu. Então, até da coisa que a gente estuda um pouco, a gente teve já vários movimentos que existiram, que foram organizações de base nas favelas do Brasil, e eles foram se perdendo, muito por essa visão do próprio individualismo, que foi sendo cada vez mais disseminada, isso que você falou do egoísmo, não, eu vou cuidar do meu, né? E então isso vai se perdendo, acho que cada vez mais, mas ao mesmo tempo tem muita coisa boa acontecendo, que aí eu acho que entra também o outro lado da moeda, né? Então, eu mesma, né, eu me coloco num lugar de exemplo, porque tudo que eu construí na minha vida foi muito coletivo e obra de pessoas que vieram antes de mim. Então, por exemplo, assim, hoje eu sou musicista, eu toco um instrumento, eu tenho um projeto musical. Onde eu aprendi? Eu aprendi com um professor voluntário numa escola, num projeto Escola da Família, que acontecia aqui em São Paulo, aos finais de semana. Então, foi lá que eu aprendi, entendeu? É isso, assim, o cursinho que eu fiz para entrar na faculdade foi um cursinho comunitário popular, sabe? Então, assim, tem muita coisa acontecendo e é muito importante esse trabalho que você faz de divulgar também, né? Porque o que
eu acho que o que a favela e as comunidades vão conseguir fazer, primeiro assim, a gente vai construir organizações que vão nos ajudar a resolver alguns problemas. Mas para isso virar realmente uma mudança de fato, já é um processo maior, de uma favela conversar com a outra, ir crescendo. E o exemplo é muito importante nesse sentido. Então, hoje a gente tem um projeto, como os projetos que a gente faz, é importante que eles cheguem a outros lugares e outras favelas façam isso. Divulgar essa visão de mundo em que os problemas coletivos, eles vão ter que ser resolvidos por todos nós. Sim. Não esperar ninguém que vá fazer por nós, não esperar uma pessoa que seja salvadora no sentido de um parlamentar, um político, entendeu? Sim. Não. A gente só vai crescer como povo quando o povo resolver cuidar de si. Quando a gente se colocar como meta. Eu concordo com isso. Né? Porque e aí entra no que a gente faz, né? Que é tá lá no chão mesmo, sim, com as crianças, com os adolescentes, né? Sim. É que o mundo, eu falo que, infelizmente, no Brasil tem muito preconceito, né? Uhum. Tem muito preconceito e tem muito materialismo, uhum, né? Hoje, se você... as pessoas vendem uma vida, uhum, né, de dinheiro para as crianças. Eu falo para as crianças porque a criança já cresce com essa sensação de que ela tem que ter dinheiro para ser feliz, ela tem que ter um corpo bonito, a menina, uhum, no caso, uhum, tem que estar com o corpo bonito. E aí os princípios, os mais importantes que eu sinto, eu bato muito na tecla da educação, porque eu acho que isso transforma. Uhum. Que é o que você falou, você aprendeu com alguém voluntário, porque alguém disponibilizou o tempo e foi lá e ensinou, sim, e você aprendeu, entendeu? E aí você fez um cursinho também na escola, uhum, você sempre estudou escola pública? Eu estudei parte de uma escola particular de bairro, assim, né? Eu estudei escola pública no ensino médio, uhum, mas pelo serviço que minha mãe tinha, eu consegui estudar parte o fundamental na escola particular, né? Entendi. Estudei também. Eu estudei a vida inteira em escola pública, que era o Ávila, não sei se você até conhece, Maria Augusta de Ávila. Isso. E na época, o Ávila, a gente aprendia muita coisa lá também. E eu sempre falo muito isso para as crianças lá, que às vezes eu fico com elas, eu tenho a oportunidade de falar, eu falo, a tia não estudou escola particular. Uhum. A tia não veio de família rica. O pai e a mãe da tia trabalhou muito, uhum, sabe? Assim, para dar uma dignidade, um estudo, né? Uma faculdade, pra gente poder conseguir sair daquele lugar que a gente sabe que a gente tá, uhum, pra você poder vir pra um lugar que você quer chegar. Sim. Né? E trazer pessoas com você. Porque hoje pros lugares que eu vou, eu levo muita gente junto comigo. Uhum. Então eu não fico lá... eu saí, vocês ficam aí, ó, todo mundo aí no cantinho aí, porque não é problema meu. Pelo contrário, eu trago todo mundo que eu posso trazer, eu trago esse conhecimento, faço esse trabalho, uhum, né? Que você falou, as pessoas não entendem, as pessoas perguntam, né? O que você tá fazendo? Pra que vocês fazem isso, né? Tipo, o que você vai ter em troca? O que você vai ganhar com isso? Né? Primeiro que a gente ganha um baita de um conhecimento, uhum, né? Segundo que eu falo que se eu for pra agradar os homens nessa vida... é melhor não fazer nada, porque uhum, o ser humano é complicado. Então você tem que fazer por você, pela sua gratidão pela vida. Então, uhum, é que eu falo, graças a Deus, as portas da minha vida foram se abrindo, assim. Foram aparecendo pessoas que ensinavam, né? E aí você vai pegando, por isso que eu sempre falo para as crianças lá. Apareceu uma oportunidade, gente, pega. Uhum. Tia, tem um cursinho, não sei na onde, tenta ir. Uhum. Sabe? Sim. Aconteceu isso, vai. Por quê? Hoje eles têm o celular na mão. Qualquer coisa que eles procurar lá no YouTube, no Google, eles vão achar. Uhum. Cursos gratuitos, as coisas gratuitas. Era muito mais difícil quando você é mais nova que eu. Sim. Mas eu era da era da biblioteca. Uhum. Então eu ia na biblioteca. Eu vivia na biblioteca da Coab. Então eu tinha carteirinha lá, ia lá, pegava o livro, trocava o livro, na outra semana ia trocando os livros. Uhum. Então as crianças, e lá na escolinha tem a biblioteca comunitária na entrada. Tem. Que é um incentivo à leitura. Uhum. E funciona. É muito legal que funciona. Não, porque o pessoal vai lá, pega a sopa, posso entrar e pegar um livro? Tem muita gente que lê o livro, vai lá e devolve. Uhum. Outros vão lá, eu trouxe livros. Então é bem legal esse movimento da comunidade, o movimento das pessoas, sim, sabe? Sim. Elas estão preocupadas com
o futuro das crianças. Sim. Né? O futuro do bairro. Não digo só dali. É o bairro inteiro, né? Porque eu falo assim, que a Zona Leste, às vezes, ela não é bem vista em outros lugares, né? Eu estudei em escola, a faculdade em escola particular, e a Zona Leste lá não era bem vista. O pessoal que vinha pra cá, tinha amigo meu que nunca saiu da onde que eles moravam lá pra Zona Sul. Tipo, nunca vieram pra cá. Então eles nem tinham conhecimento. E eles tinham medo de vir. Né? E era muito doido isso. Na minha cabeça eu falava assim, nossa, como gente, né? Tipo, é sério isso? É sério isso. Então, aí você começa a olhar aquilo no mundo e fala, não, peraí. Aqui a gente também tem coisas muito legais, tem projetos muito bacanas, tem pessoas talentosíssimas, as crianças que já têm aquela aptidão para várias coisas. Então, assim, tem que com esses projetos, trazer mesmo. Eu acho que cada vez mais. Incentivar, sem querer, tipo assim, né, vou apoiar um projeto porque vou me beneficiar. Não, vai lá e faça, porque se uma criança conseguir, nós temos um menino lá na escolinha que ele foi campeão de xadrez. Olha só. E ele foi até para outro estado. Então, assim, foi muito legal. A gente ficou muito feliz por ele. Falou, poxa, eu nem imaginava campeonato de xadrez. Quando ele mandou a foto pra todo mundo lá, pras meninas, as meninas encaminhou pra gente, a gente ficou muito feliz por ele. Porque é muito legal você ver, sabe? Sim. As crianças saindo dali, vendo que tem um mundo maior. Porque tem pais que, infelizmente, muita gente que tem na comunidade, às vezes nem sai da comunidade. É exatamente isso. Não sabe que pode explorar, sabe, outros lugares. Sim. Passa uma vida indo só na casa do parente, mas acha que o mundo se resume ali dentro, né? E aí a pessoa não cria sonhos, ela sempre acha que ela não vai conseguir, que aquilo não pertence a ela. Exatamente. Né? E é uma tristeza isso. Não, é muito... essa realidade, assim, de que muitas das pessoas que moram não circulam por outros espaços, porque aí também a gente já vai entrar num problema de como a cidade também não é muito acessível, né, pra gente conseguir, e a nossa vida, né, o trabalho, as condições de trabalho que a gente tem não nos possibilitam ter outras vivências, mas isso é muito problemático, porque aí você vai entendendo que a sua vida é só aquelas oportunidades que você consegue enxergar ali naquele lugar. Né? Então essa coisa das pessoas não saírem mesmo é uma coisa que a gente percebia, né? Como um problema mesmo, assim, não, a gente precisa fazer passeio pra molecada sair daqui e ver outras coisas, né? Ver, em partes até os livros nos ajudam a dar uma ampliada, né? Nesse nosso horizonte, né? E é isso, tudo é uma construção, né? Tudo parte da ação de alguém que resolveu fazer, né? Então, alguém que se dispôs a falar, não, acho que isso é importante, né? Você, inclusive, por exemplo, a coisa da biblioteca lá, não só ter uma biblioteca, como a Jaque foi uma pessoa que se preocupou em tornar a biblioteca um espaço agradável. Né? Jogou cor lá. Jogou cor, montou, né? E é isso, assim, as crianças precisam se sentir bem aqui, assim, e aí é isso, tem esse cuidado também, né? Então, não é fazer só uma biblioteca, é o que a gente está colocando de livro. O espaço da biblioteca é legal para as pessoas, aí, né? São várias coisas que envolvem, mas que impactam e muda a vida mesmo de pessoas, né? Esse espaço da biblioteca não foi uma ideia minha, foi uma ideia da Mari, né? Acho que foi da Mari até. E ela deixou até umas referências lá, umas fotos de referências, né? Para as crianças buscarem mesmo quem foram aquelas mulheres na história. E as outras tias também vêm, né? Lá a gente tem várias voluntárias, meninas também trazem. A Shirley gosta muito de decorar com o manual artesanal. Então a gente busca trabalhar muito manual com as crianças também, para ver se desperta. A Cris tem essa coisa de falar dos dons das crianças, né? Ela fala assim, vamos despertar os dons deles. Porque às vezes eles nem sabem que eles são tão bons naquilo. Né? Às vezes a criança nem tem noção que ela é boa no inglês, que ela é boa
pra escrever, que ela tem uma voz boa pra cantar. É. Às vezes a criança nem tem noção disso. Não, até pela questão da autoestima, como ela é afetada também, né? Porque é isso, você mora numa casa que ela não tem estrutura, não foi rejuntada, ela não foi, né? Ela tem diversos problemas, a sua escola tem diversos problemas, seus pais passam... Como que você vai ter essa autoestima por si próprio? Nossa, eu sou uma criança que cresceu nesse ambiente que o esgoto passa na porta da minha casa. Nossa, eu me acho a coisa mais importante do mundo. Como que vai chegar nesse lugar né? Então, acaba que a gente... Isso sempre vem meio que de fora, não de fora da favela, mas de outra pessoa vindo e falar assim, ó, esses problemas são culpa nossa, né? Assim, e isso não tem nada a ver com quem você é, o que você pode, né? Por isso que é importante o trabalho. Sim. De a gente entender que essa consciência ela não vai vir sozinha. Como que a criança da favela vai se achar, nossa, eu vou ter a profissão mais... Se ele tá vendo a situação da casa dele, né? Então isso mesmo, que é aí que entra a importância do trabalho, né? E eu acho que a autoestima é talvez um dos fatores determinantes, né? Porque se a gente não se acha capaz de fazer as coisas, a gente dificilmente vai conseguir enfrentar os desafios que estão colocados para a gente fazer qualquer coisa hoje. Sim, né? Sim. Então, se eu não me achasse capaz de fazer uma faculdade, eu não ia conseguir enfrentar o que é fazer uma faculdade no meu caso, né? Mas eu me achei capaz porque outras pessoas vieram e contribuíram com isso, né? Então, inclusive, esse trabalho que eu muito admiro que vocês fazem, tá muito nesse lugar, né? As crianças, elas entram, assim, eu já até falei isso, né? Por exemplo, assim, são duas crianças diferentes. A que tá fora do posto... E a quando passa por aquela porta. Passa na porta, né? É verdade. E aí uma criança, ela é desenvolta, ela fala, ela até o falar, ela se sente capaz de falar, de conversar. Foi engraçado que vocês falaram isso um dia, e eu não tinha prestado atenção, porque a gente não vê muito eles fora dali, né? Uhum. Então, um dia acho que o Denis falou assim, esse menino fora daqui da escolinha, ele é mó serião, ele é todo adulto. E aqui dentro ele é uma criança, ele quer o desenhinho, ele quer colar, ele quer desenvolver o negócio, ele quer o abraço da tia. E é verdade, porque ali dentro, quando eles passam por aquela porta, eles parece que eles entram num outro modo mesmo. E aí eles ficam naquele momento deles, sabe? Assim, tanto que às vezes a gente percebe, a gente deixa, né? Às vezes vai aplicar alguma atividade, a gente às vezes meio que recua as tias. Porque elas percebem que eles necessitam daquele espaço. Porque é o que a gente fala, às vezes eles vêm de uma casa que tem vários irmãos, a atenção que demanda para os outros irmãos, mais ele, é complicada. Eles moram, tipo, num cômodo, que se divide entre cozinha, quarto, sala, tudo junto. E aí aquela criança não tem aquele espaço dela de, eu vou me recolher agora e eu vou ficar no meu cantinho, sabe? É aquilo que você falou. Como é que eu vou querer, como é que eu vou exigir qualquer coisa daquela criança pra ela crescer com aquilo, se ela tem essa vida lá fora? Você entendeu? Aí ela vê o esgoto passando dentro da casa dela. Aí eu olho pra ela e falo, reage, meu filho, reage. Entendeu? A realidade dela é outra. Então como é que você vai despertar algo dentro dessa criança, sabe? Que muito dos sentimentos dela, às vezes, tá morto. Ela nem sabe o que é isso, ela nem sabe lidar com isso. Sim. Né? Eu tenho uma aluna lá que ela tem muito problema com a autoestima dela. Muito problema. E ela não se vê bonita, assim. Acho que toda vez que ela se vê, ela tem essa dificuldade por questão, não sei se é a questão da cor, a questão do cabelo. Ela fala muito do cabelo também, sabe? Então, assim, você vê que não tem uma aceitação dela. Porque ela deve olhar um padrão e falar assim, só ali é bonito, sabe? Então, a criança acredita. Quando saiu Ariel, o filme da Ariel, as meninas pirou. Aí eu tava até aquele dia numa sala. Aí ela falei assim, o que vocês acham da gente trazer o filme da Ariel esse ano? Pra fazer o cineminha aqui.
tia, você viu ela que ela é igual a gente? Ela falou, tá bom. Então eu falei assim, pois é, fiz até que enfim, né? É. Falei, porque a última que eu achei que parecia eu era Pocahontas. Acaba. Aí eu Isso. dei risada e eu falei assim, né? Eu falei assim, e elas se reportaram, elas se viram na Ariel. Uhum. Então, tanto que elas se identificaram e na hora eu falei pra elas assistirem o filme lá na escolinha, elas ficaram super felizes. Porque elas, não é uma questão de, nossa, a sereia não é ruiva, né? Que nem isso que o pessoal falando. Mas é que as meninas, a gente tem que se identificar, elas precisam dessa identidade. É como parte dessa construção da autoestima, por Você exemplo, entendeu? né? Eu vou me achar bonita, mas nada que é bonito tem minha cara. Nada que é considerado bonita tem a minha cara. Hoje em dia, acho que até por pressão das pessoas negras, por exemplo, isso vai se tornando cada vez mais comum, mas ainda é longe, assim, ainda é longe de ser. Que não devia existir pressão, né? Acaba. Eu acho que não, Que é ó, isso, né? eu não devia existir pressão, não devia existir. Vou pôr que nem a cota, porque não sei o quê. Gente, são seres humanos, as pessoas deviam ter as mesmas possibilidades em tudo. Uhum. Sabe? Porque quando você coloca uma situação, parece que você está fazendo uma exclusão daquilo. É necessário porque os nossos antepassados, quantos eles não lutaram para ter? Uhum. O meu pai, ele trabalhava num lugar, ele era chefe, e ele era o único preto como chefe, o único. Mas ele nunca trouxe isso pra mim e pro meu irmão, assim, sabe? Dessa forma. Tudo que ele passou, acho que em silêncio. Uhum. Ele nunca falou pra gente o que ele passava. E com certeza passava um monte de coisa. Mas eu sei que pra ele chegar onde ele chegou, ele teve que ser muito melhor. Uhum. Sabe? Assim, ele teve que fazer isso aqui, ó. Uhum. Sabe? Ele podia ter feito o trabalho dele e de boa, mas por ele ter essas características e antigamente já ter essa questão do preconceito, ele teve que ralar 3 vezes mais pra ele poder se destacar. Sim. Fora as piadas que ele ouvia na reunião e ele comentou uma vez, né? Em poucas vezes que ele fala sobre o assunto, mas ele comentou algum comentário, né? Tipo, meu pai tem um aspecto muito indígena. Então, falava, o cacique chegou na reunião, ou não sei o quê. Então, as pessoas viam aquilo como uma normalidade, mas elas não percebem que aquilo é um preconceito em relação ao outro. Assim como fazem com as crianças, né? E aí eu falo, tudo isso tem que ser... Pra mim, não devia existir isso. Mas, infelizmente, existiu e existe. Eu acho que essas questões todas, é isso. A gente vive num mundo onde tem várias relações que elas são desumanas, né? Eu acho que a palavra é essa. Tem muita coisa que ela é desumana, né? E isso não começou não é só de hoje. A gente já teve, inclusive, um passado onde outras relações, inclusive mais difíceis, se davam e era o normal. Sim. Né? Como hoje a gente olha, né? Eu costumo sempre falar isso. Eu falo assim, nossa, eu não vejo a hora de um dia em que as pessoas vão olhar pros absurdos que a gente vive hoje, como a gente olha para alguns absurdos que a gente tinha na escravidão, entendeu? Que eram normais. E hoje a gente olha para trás e fala, gente, como isso era possível, eu não acredito. Eu acho que as pessoas eu sonho com um mundo em que as pessoas que vão nascer, elas vão olhar para os sacrifícios que a gente vive hoje, elas vão falar, gente, que absurdo, olha, né? Olha a situação que as pessoas viviam, olha como elas moravam, que são coisas que são normalizadas, né, pra gente, né? E o racismo está muito ligado a isso, né? A gente vive num país que ele é meio que vendido desde muito tempo lá fora como o país da democracia racial, não existe racismo, as relações, as contradições raciais não existem. Quem dera. E assim, na verdade, o nosso país ele nunca fez uma reparação mesmo da escravidão, de parar e pensar que essas pessoas que elas foram escravizadas a vida inteira e depois foram jogadas na sociedade, que isso teria um peso social, né? A origem da favela, por exemplo, está ligada diretamente a esse processo do que as pessoas falam assim, você não é mais escravizado agora, se vira, vai morar, você não tem bens porque você foi escravizado a vida inteira, você não acumulou nada, né? Sim. Vai morar onde você conseguir, vai criar seus filhos, né?
Então isso nos deixou marcas, né? Eu entendo também, por exemplo, quando você fala isso das cotas, que eram coisas que a gente gostaria que não existissem, nenhuma distinção, nenhuma nada. Mas é isso, as cotas elas entram um pouco nesse projeto da reparação, né? Então, ó, a gente lá atrás teve uma escravidão, depois da escravidão isso não foi cuidado socialmente e isso deixou um desnível. Então a gente meio que por ação do Estado vamos ter que reparar, fazer ações e isso tudo tentando, né? Tentando chegar a um patamar. Então hoje, por exemplo, nas universidades públicas o número de pessoas negras, né, é muito inferior. E não é porque as pessoas negras têm menos capacidade, né? Uhum. Mas é porque talvez a gente está num momento de dar um empurrão para que a gente chegue num patamar mais ou menos, né, equiparado. E, bom, a partir daí tem mais cota, todo mundo tem as mesmas condições, Somos todo mundo igual. Então é o que a gente quer mesmo. A chegar, gente né? entrar num... Infelizmente, a gente entrar nesse assunto é a gente entrar numa... voltar... É que existe tanta coisa ainda errada, sabe? Que você... Por mais que tem gente que às vezes quer entrar na ondinha de tipo, eu não tenho preconceito, mas você sabe que tem. Sim. Então, assim, é muito complicado. Porque eu até falei para as crianças esses dias lá, tava conversando com eles na rodinha, os mais jovens. Falei, estudem. Estudem, criem conhecimentos dentro de vocês. Sim. Porque lá fora, gente, o bicho pega. E quando você vai fazer uma entrevista, desculpa, o cara às vezes nem vai olhar na sua cara direito. Exatamente. Eu falo isso porque eu passei por isso. Você entendeu? De sentar assim, a pessoa te tratar como um nada. Eu passei por isso. E aí você fala, nossa... E não só eu via pessoas o dia inteiro ali em pé esperando para ser entrevistada, para uma vaga. E a pessoa, nossa, era uma humilhação para fazer a entrevista. Que eu falo assim, caramba, por que isso, né? Então, por isso eu falo para eles, tenham esse conhecimento na mão de vocês. Para que vocês não se tornem pessoas ignorantes, que não saibam do que tá falando. Para que vocês possam lutar pela vida de vocês. Pelo conhecimento de vocês, pela profissão de vocês. É isso. Né? Entendeu? Porque assim, eles têm que ter essa cabeça assim, porque a gente lá fora, para algumas pessoas assim, já não é muito bem visto. E se você não tem esse estudo, se você não tem essa cultura, esse conhecimento, dificulta muito mais. E não adianta a gente florear falando que não é verdade. É verdade. Exato. As pessoas têm uma visão da gente, quando a gente coloca esses problemas sociais, as pessoas acham... É isso, que a gente vai chegar na criança e vai falar assim, não, eu entendo que você não tem oportunidade, tudo bem, você não querer. Na verdade, assim, nós como, que seja voluntário, um ativista, um militante, né? Na verdade, quando a gente tá com os nossos, a nossa postura é muito essa de, não, tem que ir pra cima, tem que ir atrás, tem que estudar sim. A escola não é a forma como você gostaria, mas tem que estudar, tem que valorizar, né? Então, não é que a nossa postura é uma postura passiva e que a gente passe a mão, assim, colocando, né, por enxergar que aquelas crianças, elas têm tantos problemas, elas não devem ser cobradas. E, na verdade, o que a gente faz não é cobrar, é incentivar mesmo, entendeu? Porque a pior coisa é você colocar a pessoa num patamar como se ela não conseguisse fazer nada. Nunca, né? Nunca. Então tudo bem você ter só como perspectiva o pior emprego. O emprego menos remunerado. Né? O emprego que tá aqui só nas ruas de cima. Tudo bem, isso, né? Não, na verdade o que a gente faz é o contrário. Por entender que esses problemas existem, o nosso incentivo quando a gente está junto com os nossos é mais ainda, né? Então, ó, é difícil, vai ter que brigar mesmo, entendeu? E a gente vai junto. Eu acho que esse é o determinante. Porque não é tipo assim, não é o discurso do não todo mundo que quer consegue, todo mundo que... Não é esse o nosso discurso. É assim, ó, as coisas são difíceis mesmo, né? Você vai ter que brigar muito pelo que você quer, você vai ter que fazer muito esforço e nós estamos juntos. Vamos junto, entendeu? E tem ali aquela possibilidade, tem ali aquele curso, tem ali aquele outro espaço, vamos junto. É isso, assim, eu acho que a nossa... essa é a nossa postura, né? Eu conheço você, é isso, assim. Porque você não dá a impressão de que, assim, se olhar pra criança e falar assim, ó, você não consegue porque você não quer.
Uhum. Só que muitas vezes a porta não se abre, né? Não se abre, por vários motivos. Eu sofri muito preconceito por eu ser mulher e estar à frente de um negócio que é muito masculino. E quando eu ia em algumas reuniões, eu sentia muita dificuldade algumas vezes. Porque uma vez eu fui numa reunião, era um homem, ele olhou pra mim e fez assim, quantos anos você tem? Aí eu falei, minha idade, eu era bem nova na época. E ele falou assim, não faço reunião com mulher, assim, ainda mais nova, que você nem deve saber o que eu preciso. E deu as costas. Aí eu falei, nossa, e não era perto, tipo, a gente foi longe. Aí eu peguei e falei assim, bom, vou ter que ir lá aguentar ele, eu vou ter que falar com ele, né? Só que a gente tolera, porque a gente é nova, a gente não tem conhecimento das coisas, a gente acha que aquilo é normal. É o que você falou, a gente entra num negócio que a gente acha que é normal. Né? Se fosse hoje, eu teria virado minhas costas e ido embora. Mas eu fui muito paciente naquele momento. Aí eu peguei, entrei na sala, eu falei assim, então, preciso apresentar para o senhor os produtos, não sei o quê. Aí quando eu vi que ele deu uma encrespada maior, acho que ali eu me falei, vou me posicionar também. Falei, olha, o senhor pode achar que eu sou mulher, que eu não sei, não sei o que eu tô falando, só que o senhor entende do seu trabalho e eu entendo do meu. Eu falei, então, vamos começar a conversa de novo. Falei, eu vou te oferecer os produtos, porque dos meus produtos eu entendo. Né? Na época eu não tinha a Inovaban ainda, eu era funcionária de outra empresa. E aí, ele, não sei se naquela fala minha um pouco mais assim, acho que aí foi onde ele me deu atenção. E aí ele começou a falar comigo. No final a gente virou até amigo. A gente virou amigo, conversava, ele conversava, pedia ajuda, e aí eu falava pra ele. Então assim, mas você tem que provar, sabe? Você tem que provar que você é bom naquilo. Você tem que provar que você, por você ser mulher ou não, você tá naquela situação. Que nem todo mundo quando olha às vezes pra mim, fala assim, mas foi seu marido que deu a ideia da empresa, não sei o quê. Porque sempre acha que tá relacionado ao homem. Isso. Né? Porque a mulher não tem a capacidade de tocar um negócio, porque a mulher não tem essa coisa de... E tem sim, nós temos sim. Sim, exato. Nós temos capacidade sim de tocar um negócio, de se autossustentar hoje em dia, de ir pra cima e fazer... Aí eu vou nessa fala agora. Fazer o que a gente bem entende. Porque lá atrás, quantas mulheres também não sofreu? E sofrem ainda. E sofrem, né? É o que você falou, pra conseguir chegar nesse lugar aqui, tá aqui nesse estúdio falando, gente, é muito trabalho. É muito trabalho. Porque você é só mais um lá fora. Você tem que fazer a diferença. Né? Você fala assim, eu vou brigar pelo meu espaço. Não pelo meu, porque eu quero abrir portas para as meninas que estão vindo. Para os meninos que estão vindo. Então, essa galera que está vindo aqui da minha região, que está crescendo, eu quero que eles também tenham essa voz de fala aqui um dia, defendendo o espaço deles. Né? Então, assim, é a gente abrir portas para essas crianças. Não, e abre mesmo, assim, entendeu? Né? É isso que você fala, por exemplo, assim, nós como mulheres negras, a mulher na sociedade, ela não é colocada num lugar, assim, de... tomada de decisão, nem da sua vida, nem em espaços em que envolvem a tomada, né, cargos de direção, né, que decisões têm que ser tomadas de cima para baixo, né, essas coisas assim, elas não são enxergadas, nós não somos enxergadas como capazes de fazer isso, né, aí vai falar, não, porque a mulher é muito sensível, não, a mulher ela não consegue, porque ela vai sempre... Não, e na verdade não, né? Isso, na verdade, a gente sabe que é uma construção social que nos coloca, que nos rebaixa a um patamar inferior, né? De inferioridade em relação ao homem, né? Então, isso tem muito mesmo. E nós que enxergamos isso e adotamos uma postura de enfrentar, porque é isso, a gente precisa enfrentar mesmo, entender que esses problemas existem e que eles são sustentados por pessoas que se privilegiam disso e que elas não estão dispostas a sair um pouco desse lugar. Então a gente precisa enfrentar mesmo, né? Então, só que é isso, a gente enfrenta, a gente banca, eu super banco qualquer batalha dessa, só que eu sei que isso tem um prejuízo na minha saúde mental. Eu sei que, por exemplo, o seu pai que teve que se trabalhar 3 vezes mais... que não foi sem sacrifício, que não foi sem implicação na saúde dele, na saúde de vocês. Ele nem faltava no serviço. É isso. Eu lembro que uma vez ele ficou, de 30 anos que ele trabalhou fora, assim,
Eu lembro que ele ficou uma vez em casa, por causa do dente, só. De resto, Ele não se permitia, sabe? O erro também. Exatamente. Ele não se permitia. Porque eu acho que a cabeça dele, ele sabia que ele ia ter que ser muito bom ali. Pra ele continuar onde que ele chegou. E é com essa pressão que a gente vai sobrevivendo. Então, ao mesmo tempo que a gente traz esse lugar do vamos enfrentar, vamos construir, vamos à luta, vamos ocupar os espaços que são nossos, a gente precisa ter como perspectiva que isso um dia acabe. Que essa luta toda para que a gente faça o básico e esteja nos lugares, ela precisa acabar. Que isso adoece as pessoas, entendeu? Sim. Isso não é o certo. Isso é, na verdade, uma ordem de coisas que a gente vive, né? E não pode ser naturalizado. Essa coisa do esforço, do 3 vezes mais, não, a gente faz, tô disposta, vamos, entendeu? Só que eu quero que um dia isso acabe, porque isso não é o... Não é o certo, né? Não é. A gente sabe que não é o natural da história, né? Não, e uma coisa, todo mundo perde com isso, entendeu? Porque as potências dentro do nosso mundo, elas vão sendo esvaziadas, todo mundo perde. Não é só a mulher que perde quando a mulher é colocada num papel de inferioridade, entendeu? Por mais que aparentemente as pessoas estão ganhando, e tem grupos que ganham com isso mesmo, né? A gente como humanidade, a gente tá perdendo, entendeu? Imagina um mundo em que todas as pessoas pudessem desempenhar a sua potencialidade ao máximo. A gente conseguiria resolver até problemas de meio ambiente, entendeu? A seca no deserto, entendeu? Olha o quanto que a gente perde como esse mundo em que tudo tem que ser na luta, tem que ser né, o básico, trabalhar. A coisa do trabalhar, trabalhar é uma dificuldade. Você precisa se provar, você precisa fazer um monte de coisa pra trabalhar. Sim. Uma coisa que você basicamente vai usar depois pra sua sobrevivência, né? Imagina se a gente tivesse trabalho e a gente não tivesse ligado a pensar só em sobreviver. Sim. Né? Eu acho que a gente tinha que estar preocupado só se a gente assim... vou assistir essa novela porque eu gosto dessa novela. Vou assistir esse filme porque eu gosto desse filme. Não porque o A é assim ou o B é assim. Né? Que nem eu sou apaixonada pela Oprah. Adoro ela. Assim, a história dela. A Viola também. Então, são pessoas que eu gosto muito. O Morgan Freeman. O Denzel. Então, assim, eu tenho eles muitos como esse exemplo de força. Sabe? Que o cara é bom, não precisa fazer muito esforço. Sabe? Não tá nem aí se ele é negro, se ele não é, mas eu gosto dele. Então, pra mim, é um exemplo de força. Como tem um monte de gente também que pra mim é um exemplo de força. Que nem a gente lá na escolinha, todo mundo é diferente. Todas as tias são diferentes uma da outra. A gente não tá preocupada quem que é quem, como que a outra é, como a outra deixa de ser. A gente tá lá pra ficar com as crianças, a gente tá sendo feliz naquele momento e tá curtindo o momento. E é isso. Eu acho que, eu brinco, né, que eu falo que lá é realmente uma família universal. É onde a gente se encontra, nós somos todos diferentes, mas ao tempo tão igual. Ao mesmo tempo tão igual. Então é isso, eu falo assim, poxa, e como é que a gente se entende? Né? Às vezes só de uma olhar pra outra já se entende, já se vê. E é isso que devia ser o mundo, né? Essa família universal. Entrou num trabalho, você se entender com a outra pessoa. Não ficar procurando se... eu não vou contratar aquela ali porque eu gosto mais do jeito daquela. Aquela é mais bonita. Aquela não sei o quê. Acredito que já mudou muita coisa. Muita coisa. Eu acho que quando a gente começa a se posicionar e a gente tem voz de fala em várias questões, que nem hoje a internet, ela te possibilita vir aqui falar. Então você tá aqui falando e tá aqui falando, olha, eu penso dessa forma, as crianças, vocês têm que lutar, vocês têm que ir pra frente sim, sonhar é possível, nós temos aí várias pessoas que estão nesse momento, sabe, vai vir mais pessoas, mais crianças, e é isso que você falou, a gente tem que se abrir para receber esses gênios, essas crianças que estão vindo para mudar o mundo, né, e se permitir, porque a criança, ela não tem isso com ela, né, ela não tem essa coisa que é esse olhar, se você soltar as crianças para brincar tudo junto, elas não têm esse olhar. Né? Adulto que tem essa coisa de já crescer e começar a trazer essa bagagem e tudo. Criança não tem esse olhar. Né? E eu acho que muita coisa ainda vai mexer muito mais ainda. Vai ter muito babado pela frente ainda. A gente pode esperar aí que mais uns anos pra frente aí eu acho que
vai mexer muito com as coisas, vai mexer muito, porque as pessoas não ficam mais caladas. Elas não ficam mais caladas. É em questão do abuso, é em questão do racial, é em questão de tudo. Então as pessoas não ficam mais, elas não aceitam mais aquela, olha, elas não engolem mais aquilo, qualquer coisa que você falar, elas vão engolir e vão aceitar. Não, hoje em dia as pessoas, tá, tudo bem, até a criança, né? A criança hoje em dia tá desafiadora, ela tá desafiadora. Eu falo uma coisa pra minha filha, ela não aceita na primeira resposta, não. Então ela quer mais 3 opções, tipo assim, tá, mas e por quê? Não, e depois disso? Então você vê que tá vindo mais desafios aí. A gente tem que estar pronto para receber isso também. Não, e tudo isso é fruto de um processo de pessoas que se dispuseram. Então, nisso que você fala do julgamento que vem, por que você faz isso? Por que você gasta seu tempo com isso? Porque tudo isso, hoje a gente se beneficia pelas lutas que vieram antes de nós. Isso que você está descrevendo, esse processo, ele é real mesmo. Você vai fazer trabalho numa escola, o adolescente, hoje, sei lá, eu tenho um tempo já que eu faço... O adolescente de hoje não é o mesmo adolescente de 10 anos atrás. Questiona outras coisas, coloca outras questões. E tudo isso é fruto de pessoas que vieram antes, que questionaram, que dispuseram do seu tempo para um bem comum, né? Que botaram a cara para abrir essas portas que você fala que a gente precisa abrir, né? Então, é isso também, né? Todo mundo se beneficia de muitas coisas hoje, e mesmo as pessoas que julgam, as pessoas que fazem trabalhos, né, que se envolvem, elas também foram beneficiadas por coisas que vieram antes e por lutas que vieram antes, né? Sim. Então, e o que você falaria hoje, por exemplo, um jovem, vamos falar pro jovem da comunidade, que eu acho que ele é o que menos tem o sonho dentro dele, assim, exposto pra fora. Sim. O que você falaria hoje para esse jovem que está assistindo o nosso programa, que tem um sonho sabe, de algum sonho, qualquer sonho, o mínimo que seja, e ele fala assim, por onde eu começo? Sim. O que você falaria para esse jovem? Não, eu acho que assim, isso está muito ligado com o que você falou antes. Assim, né? O mundo, ele tá mudando, tem muita gente boa fazendo muita coisa legal, e tem muitas portas que se abriram porque gente muito legal abriram essas portas pra gente. Então, assim, por mais que as coisas sejam muito difíceis e os desafios sejam muito grandes, há muitas possibilidades pra gente que nos levam pra frente, né? Então, assim, quando a gente tem um sonho, quando esse sonho veio na nossa cabeça, né, ele não veio do nada, né? Ele veio de algum lugar. Esse lugar, ele automaticamente já é uma possibilidade. Só de você ter pensado em fazer uma coisa diferente daquilo que era o que nós jovens, né? Diferente das possibilidades que estavam ali mais próximas. Então, seja o tráfico, ou seja um emprego que a gente viu todo mundo trabalhando só naquele emprego, né? Só de a gente pensar em fazer uma coisa diferente, o primeiro passo já foi dado. Então, a partir daí, a gente vai construindo, né? E aí, falando para os jovens da nossa comunidade do Inhocuné, que eu sei que eles podem contar com a gente, né? Podem contar com o comitê, podem contar com a escolinha, né? Isso nos permite já sonhar outras possibilidades. Então, vai lá, bate na escolinha, conversa com a tia. Eu acho que hoje não tem ninguém ali que não vai conseguir orientar para qualquer coisa. Sim. Que a gente queira fazer, que os nossos jovens queiram fazer. Então, a criança, o adolescente que quer fazer uma coisa diferente, tem na escolinha, com certeza vai receber orientação para fazer aquilo, entendeu? Sim. E da mesma forma, o Comitê de Luta da Favela do Inhocuné também está empenhado a fazer isso. Então, por mais que seja difícil, há muita possibilidade para a gente construir muita coisa hoje, entendeu? Então, essa coisa do acreditar nos nossos sonhos, sim, vamos acreditar nos nossos sonhos, vamos lutar por eles, porque hoje, cada vez mais, esses sonhos não são mais nossos. Tem gente que está sonhando junto, né? Então, a tia Jaque, tenha certeza que ela está sonhando o seu sonho. É isso, está sonhando o sonho e ela vai ajudar a construir o sonho. Então, a mensagem não é que não sozinho, na sua luta sozinho, você consegue... A mensagem a gente já não está sozinho. Entendeu? Vai atrás. Se tem uma mentira que é grande, é essa mentira de que nosso mundo só tem gente egoísta, nosso mundo só tem gente ruim. Eu conheço muito mais gente boa do que gente ruim. Eu também.
Então é isso, essas pessoas vão ajudar a gente a construir o nosso sonho. Esse sonho já é de muitas pessoas, né? Então o que faz o nosso sonho ser possível já não é que ele é só o seu sonho, ele é o sonho de muita gente. Então vamos acreditar e tem gente para construir com a gente. Assim, exatamente. Né? E para isso que existe o Sintonia. Porque o Sintonia, ele é para trazer essas pessoas. Pra gente mostrar pras pessoas que o mundo não é só, ai, matou e morreu e fez isso e fez aquilo. E sim, pessoas que fazem a diferença. E que tá ali atrás da cortininha nos bastidores e ninguém tá vendo. Então a gente expor mesmo o trabalho do bem. Ah, mas eu faço um negócio que a mão direita que não sabe. Gente, não é bem assim que as coisas funcionam. As coisas boas, elas têm que ser muito maior, muito mais evidenciadas, elas têm que ser muito colocadas para fora. Para que as crianças, para que outras pessoas que estão passando, não só criança, jovem, adultos que estão assistindo a gente e tem um fio de esperança. Sabe? Porque você também pode se tornar um voluntário. Você também pode abraçar a causa e também trazer um projeto novo. Às vezes a pessoa pode trazer um projeto de música, um projeto... Nós tínhamos esse ano a gente está parado, mas tinha um inglês para nossa gente. Então, assim, tem vários projetos bacanas. Então, trazer esses projetos também. Então, assim, tem espaço para todo mundo ajudar, né? Acho que a gente só precisa se conscientizar do que fazer, como fazer e aonde ir. Então, você tem certeza que perto da sua casa também deve ter, né, trabalhos voluntários maravilhosos, porque nós precisamos um dos outros, a gente precisa expandir essa corrente do bem. A gente precisa expandir. Da mesma forma que a Cacá foi lá, bateu na porta e virou um projetão, assim, virou uma coisa muito bacana, as crianças estão sendo beneficiadas e todos os equipamentos da alfabetização foram doados. Não foi uma coisa que a gente comprou. A gente ganhou tudo. Foi tudo, assim, as mesas, a cadeira, tudo. Então, quem está usando? As crianças da comunidade. Então, são elas que são beneficiadas. Eu acho que esse é o papel mais importante, assim, a ser feito. E acho que todo mundo que está assistindo, que também tem essa luta, tem muita gente que luta também, né? Pelo bairro, pela região. Tem uma amiga minha que ela... A Regiane, queria até mandar um beijo pra ela, que eu sei que ela assistiu o nosso programa. E ela falou que ela sempre luta pelas crianças ali da região dela também, né? E ela é uma fofa, porque é ela mesmo que corre atrás da galera do bairro pra comprar doce, pra pôr o brinquedo, pra pôr não sei o quê, pra ela ficar doidinha. E ela cuida da mãe ainda, cuida da mãe dela, que já é uma senhora, e ela faz esse projeto. Então, assim, até falei pra ela, falei, vem aqui pra me te entrevistar. Ela falou assim, amiga, eu tenho muita vergonha, eu não vou não. Aí eu falei assim, mas o seu trabalho é tão bonito, sabe? Porque quantas pessoas que fazem isso nessa vida, deve ter muita gente que ajuda o outro, sabe? Faz um trabalho aqui, outro trabalho ali, mexe com um voluntário aqui, faz outro ali. E a gente não fica sabendo. Mas aí se tem alguma coisa ruim no bairro, todo mundo tá sabendo, né? Você sabe que aquela casa ali, o pessoal mexe com coisa errada. Gente, a gente tem que colocar as coisas boas pra fora. Nós temos que nos acostumar. A gente tem que normalizar o bem, não o mal, né? Não, tem até um meme aqui na internet, não é um meme, é um quadrinho que ele fala, né? Não é que nós somos poucos, é que a gente tá espalhado. Né? Então, assim, se juntar é muita gente, né? Que tá fazendo coisa boa, que tá promovendo atividades de mudança, né? E assim, um dia, hoje que a gente vai precisar chegar ao patamar que a gente quer, é que a gente deixe de ser a exceção. Quem faz coisa, nossa, olha a Jaque é voluntária, nossa, como se fosse uma exceção, nossa, como se a Jaque fosse... A gente quer que isso seja a regra. Então, que cada pessoa tire um tempinho da sua semana pro interesse coletivo, né? E aí sim as coisas vão mudar de fato. Sim. Aí isso que as coisas vão fazer, isso, né? Isso que você falou é verdade. Um dia eu vi responder uma mensagem minha lá no Face. Eu postei alguma coisa aí, me responderam assim: eu queria ser igual você. Queria ser... Falei, mas como assim igual eu? Não, faz esses trabalhos. Eu falei, gente,
Você também pode. Qualquer um pode. Meu filho tem Não, tanto trabalho. sabe, a gente não tá acima de ninguém, melhor que ninguém. Nós estamos todos iguais. Eu tenho uma dívida, deve ter uma dívida gigante com Jesus. Então, eu tenho que pagar essa dívida, eu tenho que ajudar. Para isso a gente veio aqui, para se doar, para se ajudar. A gente não é melhor que ninguém, não. Pelo contrário, a gente tá tentando aqui, ó, se melhorar primeiro. Se melhorar. Sim. Então, assim, buscando, e é o que a gente tava conversando mais cedo. Você tem que arrumar, você tem que estruturar toda a sua vida para você fazer esses trabalhos ainda também, não é fácil. Não. Entendeu? Não é fácil. Mas eu sempre falo assim, quando eu vou sair de casa, Deus, o dia que eu não tiver mais vontade de fazer esse trabalho, eu não vou mais. Porque se for para mim sair da minha casa com má vontade para atender as crianças, eu prefiro ficar aqui. Então não é de coração. Que também a gente vá ajudar o outro, mas que seja por amor. Porque se não for, é melhor nem ir. Porque a criança sente, o outro sente. Se você vai num asilo, o idoso sente. Se você vai num abrigo, a criança sente. Então tudo que é gratidão, é amor, transborda. Né? Ele vira uma corrente assim... Gigante, né? Gigante. E às vezes o Walter, você conheceu o Walter. Às vezes eu falava assim, Walter, não vai dar certo, não sei o que. Ele falava assim, calma, amiga. Coisas assim do bem, a espiritualidade providencia. Aí eu falava assim, ai, Walter tem muita fé, né? E eu ficava com aquela, ai meu Deus, não vai dar certo, sacolinha de Natal, não sei o que. Aí do nada, assim, aparecia um monte de gente. Ah, me manda 10 sacolas pra fechar, me manda mais 30 sacolas. Um amigo meu foi e levou 50. Falei, gente, é muito assim, e é muito mesmo. Quando você faz esse trabalho, de fato, as coisas vão se encaixando de uma forma que nem você acredita. E uma das coisas que eu aprendi muito, e eu acho que é muito louvável no trabalho, né, que vocês fazem, é meio que recuperar esse lado da espiritualidade cristã também, que está presente quando você faz esse tipo de ação pelo outro e por nós e pela nossa, pelos nossos interesses comuns mesmo, né? Que tem tudo a ver com o que Jesus trouxe de mensagem pra gente, né? E em muito sentido é isso, as coisas estão caminhando por lugares tão complexos que as pessoas não identificam nisso a mensagem de Cristo, não identificam nisso que a gente faz, né, o evangelho, né? Eu acho que isso está muito forte no trabalho lá, sem precisar virar para a criança e falar, você tem que... É isso, hoje vocês falam, né, de Cristo na prática, né? Eu falo que quando... Uma vez eu falei assim... Uma vez me perguntaram o que era Jesus para mim, como eu vi Jesus. Aí um dia eu respondi, eu vi Jesus na escolinha. Eu vejo Jesus todos os domingos. Por quê? Falei, porque lá dentro eu vejo os apóstolos, porque pregam o evangelho. Eu vejo a multidão, que são as crianças, que você tem que tratar como Cristo trataria. Né? Então, assim, eu vejo o evangelho lá dentro. Quando tem tudo aquilo que você começa a ler, assim, sobre Cristo, você vê lá dentro, com o próximo, com a família das crianças, com tudo. Então eu falava assim, aqui você prega o verdadeiro evangelho, você não tem como fugir disso. Porque dentro de uma casa de espírita ou religião, é mais fácil você ser um cordeirinho de Deus. É mais fácil você ir lá e ser bonzinho. Mas e fora daquelas paredes? Então você tem que pregar o evangelho o tempo todo. E lá você tem o limite. As crianças, elas são crianças, elas não são um fantoche. Então elas têm as personalidades delas já. Elas já querem ou não querem, quer falar ou não quer falar. Então então eu vou lá, eu quero que saia tudo planejado do jeito que eu quero. E não sai. E você tem que entender também o processo. Então, assim, é isso. Mas no final, quando eu chego em casa, eu falo, nossa, aí eu lembro de alguma situação, eu falo, meu Deus, vale tanto a pena isso, sabe? Porque o amor de uma criança você não compra. A criança gosta de você ou ela não gosta. Então é isso. E aí é muito gratificante, eu falo, é muito gratificante esse trabalho. Todo domingo a Cris geralmente a Cris que começa a prece, a gente faz uma prece antes e ela fala muito da importância das tias que estão ali. Que a gente fala, todo domingo vocês saem da sua casa,
bem cedo, vem pra cá pra gente preparar o alimento, pra gente cuidar das crianças, pra gente fazer... Então, assim, assim, é o verdadeiro evangelho mesmo, sabe? É preparar o alimento não só espiritual, mas o físico. Então, assim, tá ali todo domingo acontecendo isso. E aí você sente a casa protegida, você sente as crianças com uma vibração diferente. Então, isso é gratificante. Eu falo que isso nada no mundo paga. Nada. Com certeza. Nada no mundo paga. Eu falo, quando eu tô lá, eu acho que eu me vejo de outra forma, assim, total. Eu me vejo. Sem ser a Jaque, sabe, está acostumada com outras coisas e você vê ali, eu acho que é a vida que você fala, quando eu morrer, eu não vou levar nada. Vai ser só você com a sua consciência. Então, quando eu tô ali, eu me vejo assim. Né? Eu me vejo sem nada. Eu me vejo assim, sabe, sem coisa, sem glamour, sem nada. Então, você tá ali, é você. Você tem que ser você. Porque com as crianças você não consegue fazer um personagem, sabe? Que nem vim aqui, me arrumei, passei uma make com eles. Não, se a make não tiver boa, eles vão falar, ó, sabe? Não gostei, tá horrível essa make em você, ou tá muito bonita em você. Então assim, é o nu e o cru ali. Então tá tudo muito exposto. E é muito legal isso. Porque você faz muito... A gente se faz muita análise da gente mesmo ali. Você olha e fala, poxa... Né? Quanto que eu não valorizei aquilo ou isso dentro da minha casa, ou eu tô tratando minha filha de uma forma muito assim, sabe, que não tá legal, que aí você começa a se balancear também. Assim, são várias situações que você aprende. Então, imagina você com esses projetos. Quantas coisas você já não viu? Quantas situações você já não viveu? Né? Faz a gente pensar em tudo. Tem hora assim que no começo batia a sua mãe em mim, viu? Quer fazer tudo. Não, fazer tudo, vou buscar. Aí eu parei a minha vida pra gente... Eu ia buscar doação o dia inteiro. Pra lá e pra cá, o dia inteiro, pra lá e pra cá. Porque o povo é solidário, então eles querem ajudar. Então eu buscava doação o dia inteiro pra lá e pra cá. Até que eu tive que parar, porque eu tinha que trabalhar. Então eu falei, gente, não tá dando certo isso. Mas eu vim buscar uma cama, aí eu ia. Aí tem que buscar não sei o que. Aí ela não buscava. Então assim, o pessoal é muito solidário. Muito solidário. E isso que é legal. Mas você tem que ter esse tempo, você tem que ter essa disponibilidade também pra fazer todo esse trabalho grandioso. Por isso que a gente fala, existem muita gente boa. Existe. Não, e isso que você fala assim, eu comecei a perceber na minha vida coisas que eu pude melhorar a partir desse trabalho, isso vai provando pra gente que cuidar da nossa vida é cuidar dos nossos interesses coletivos. Essa coisa que foi colocada na nossa cabeça de que existe a nossa vida individual, a nossa vida... Não, a nossa vida já é coletiva em todos os aspectos, né? Então, isso só mostra pra gente que é isso, assim, como que você aprende como lidar com os seus pais, né? Não é só ali dentro da sua casa, você vai aprender na sua vivência com as outras pessoas, com outras famílias, com o mundo, tudo é coletivo mesmo, né? Sim. Então, assim... a gente vai construindo um pouco essa ideia, que é uma ideia falsa, do que cuidar da minha vida é tudo eu, minha família. Não, cuidar da sua vida é cuidar da sua comunidade, é cuidar das pessoas à sua volta, é cuidar de um outro que você não tem ligação de parentesco nenhum, e você vai cuidar, e é isso. Isso vai te fazer crescer, isso você vai estar cuidando ao mesmo tempo que você está cuidando do outro, você está cuidando de você está aprendendo, e é isso. Isso que você falou assim, não vou deixar nada. Eu não levo nada, né? E no fim é isso, a gente não leva nada, mas o que pode ser mais gratificante do que você ajudar a construir a história de outras pessoas para uma perspectiva você deixa, melhor, né? você deixa, não leva, né? É a forma como a gente vai deixando, né? E vai dando para nossa vida um sentido maior mesmo, né? E dá trabalho, né? Já que cuida... tá à frente lá do posto, é isso, dá muito trabalho, né, já que é muita doação mesmo, assim. E essa coisa no início você quer fazer tudo, né? E depois, quando você vai aprendendo, você vai entendendo que a sua principal missão é incentivar outras pessoas a fazer também. Porque o fazer tudo também é mais fácil. Não, solta na minha mão que eu resolvo, eu sei que eu vou fazer... E eu sei que eu vou fazer com amor, o outro talvez não faça. Mas a gente vai aprendendo que o mais importante, às vezes, é você conseguir motivar outras pessoas a fazer.
não é pegar para fazer tudo, né? Sim. É cada um pegar um pouquinho, né? A gente sempre fala, você carregar um saco de 100 quilos é pesado. Mas vai cada um pegar, 10 pessoas pegar 10 quilos, não fica, como fica leve, como fica mais leve, né? Sim. E aí a gente tem que ir atrás de mais 10, porque a gente vai precisar de outro saco agora. Vai ter que carregar outro saco de 100, né? Então também a gente vai aprendendo com a... E às vezes a gente até atrapalha, né, a né, evolução do outro, né? Querer fazer, ou querer facilitar também tudo, né? Você facilitar tudo, tá aqui, preciso disso, tá aqui. Aí preciso disso, também tá aqui. Então a pessoa acaba não aprendendo também. E nem não, a gente, né? Então nem a gente. A gente também passa por isso. Então a gente não é nada fácil, nada cai do céu. Você tem que trabalhar e trabalhar muito e ir pra cima. Mas é importante quando você conquista alguma coisa, vamos dizer, no material, ou evolui espiritualmente, alguma coisa assim, que você tenha esse olhar de voltar lá e trazer com você pessoas. Trazer com você. Porque quanto mais você traz essas pessoas, parece que sua vida vai ficando melhor. Parece que você vai lidando melhor com tudo. Né? Vai lidando melhor com os problemas, vai lidando melhor. Eu acho que nem eu falo por mim, existia uma Jaque antes da escolinha e uma Jaque depois da escolinha. Entendeu? E tudo aquilo que você aprende, você não tem como tirar de você. Eu não tenho como apagar isso de mim, tudo que eu vivi. Eu não tenho como apagar. Então, assim, e hoje você fala assim, você largaria tudo? Não. Não. Porque é muito gratificante. Entendeu? É muito gratificante. Às vezes a pessoa pergunta, eu não consigo explicar em palavras. Eu falo assim, gente, vai além do que... E eu não tô falando da criança carente, não, quando a pessoa tem mania de achar que a criança é uma coitada, que ela precisa, sabe? Não é isso. Não é isso. Parece que quando você tá ali, você se vê, e a criança te vê também com um olhar assim muito transparente. Então fica muito mais fácil para você olhar tudo à sua volta, a paciência, você começa a trabalhar a paciência, tudo. Eu falo assim, gente, eu não vou cuidar de criança não, filho dos outros nem é meu. Tô lá. E você tem paciência. E você acaba tendo. Porque você acaba aprendendo. Aí você se vê e fala, meu Deus, nossa, eu era assim, eu falava isso, eu não tinha paciência com aquilo. Você começa a aprender muitas coisas, né? E você ainda tem algum sonho, assim, que você fala assim, quero realizar esse sonho que... Tenho. Preciso realizar, ganhar na Mega Sena e... É isso aí. Pô, o pessoal fala que quero ganhar na Mega Sena, eu não jogo, né? Não, na Mega Sena eu não tô jogando pra suficiente. Não, mas assim, o que eu quero realizar é continuar meus estudos, então eu quero fazer mestrado agora, né? Então é um sonho que eu tô fomentando. E quero conseguir trabalhar mais com música também, né? Então sou compositora, quero gravar minhas composições. Muito dessas composições, elas traduzem isso tudo que a gente está conversando, então acho que elas também podem ser mais um instrumento dessa transformação, dessa construção que a gente defende. Então quero isso e vou atrás, né? Não só quero menos meta e mais projeto, né? Menos sonho e mais metas, né? Então tudo faz parte dessas minhas metas, né? Então eu quero entrar no mestrado, conseguir me estruturar financeiramente, isso vai me ajudar também na música, né? Então essa imediatamente Qual estilo isso. que você gosta, assim, que você... Então, eu gosto muito da música brasileira, né? Dos diversos ritmos da música brasileira, mais MPB, né? Que é uma mistureba dos vários ritmos. Mas gosto de tudo, gosto dos ritmos populares, assim. Acho E quem que você se inspira? Você fala, ai meu Deus, a minha inspiração, assim. Dentro da música, por exemplo? Dentro da música. No Brasil a gente tem muita coisa, né? Acho que todos os músicos dentro da MPB que conseguiram trazer uma mensagem a mais na sua música, esses são os que eu mais gosto, né? Sim. Então, gosto muito do Milton Nascimento, gosto muito do Gilberto Gil, né? Gosto muito da Elza Soares, né? Que é uma cantora negra, inclusive tem o nome da minha avó, então esses tempos tenho pensado muito nela e visto muita coisa, né? Então dentro da música tem esses músicos que você vai escutar
e vai trazer uma outra mensagem, assim, né? Eu mesmo, por exemplo, esse ano passei por um momento difícil pra caramba, aí eu escutava todos os dias o mesmo álbum do Gilberto Gil, que chama Luminoso, todos os dias. O meu dia começava depois que eu terminar. Então eu quero também fazer coisas que tenham esse papel na vida das pessoas também, né? Se eu conseguir. Opa! Então, né? E sua avó faleceu já? Falecida. Ela morreu super jovem. Morreu super jovem, assim, 65, se eu não me engano. Super jovem, ó. Jovem sim. Jovem, pra mim é jovem. Queria bem mais bem dela mais na minha ela vida. aqui, né? E é isso, mas é uma pessoa muito presente nas nossas vidas, assim, sabe? Tudo meio que partiu dela, assim, tudo ela... Até eu tenho uma família que é uma família muito unida e muito... Meus primos são irmãos, sabe? Então eu tenho vários irmãos, assim. E tudo vem da minha avó. As coisas que eu mais gosto em mim tem uma ligação com a minha avó. E por intermédio da minha mãe, que é a pessoa que talvez seja a pessoa que eu mais me inspirei na vida e me inspiro. Seja a minha mãe, né? Então, e aí essa coisa tem esse elo também de quem veio antes, né? Que é a minha avó, né? Sim. Sim, tá vendo, vó? Onde tiver, tá aqui, ó, daqui pro mundo. Daqui pro mundo, né? Quer tocar pra gente? Posso tocar. Toca. Pensar. Eu falei, Vanessa, fazer ela trazer o violão. Eu vi ela tocando pandeiro também. Tá com pandeirinho, né? Vou tocar uma minha, pode ser? Claro. Opa, você que manda, o programa é seu hoje. Não tô lembrando minha música. Ah, canta. Não faz mal, canta aqui se você quiser. Tá, vou tocar uma outra, fica pro meu próximo. Nervosismo. Aqui tem uma mensagem legal, deixa eu pensar. Quer cantar uma da Elsa? Da Elsa pode ser o... A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra, que vai de graça pro presídio e pra debaixo do plástico, que vai pro subemprego e pros hospitais psiquiátricos. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a minha carne negra. Infelizmente, né? Lindo, mas infelizmente a letra Denúncia, né? retrata algo bem complicado mesmo, viu? É bem... E é isso, Cá. Eu queria agradecer você. Imagina, já. Eu queria agradecer porque, assim, você é uma força mesmo dentro da comunidade. É uma força para as meninas, para as mulheres negras, para todo o nosso movimento. Eu falo nosso porque é nosso, né? Acho que a partir do momento que a gente está numa causa, é de todo mundo, né? É uma causa humana, não é uma causa... é minha, é dela. Não, é uma causa humana. Nós somos mulheres, então a gente tem
que várias causas aí, de mulher, de negra, de tudo, assim, de força, de luta, de perseverar, de querer conquistar mesmo, de querer ir pra cima, de querer fazer história, sabe? Assim, deixar lá marcada na pedra, assim, sabe? Ah, você é aqui e você continua daqui, sabe? Sim. Você vem aqui, eu vou até aqui, daqui pra lá é você, meu filho. Então a gente sempre... E você é essa força. Quando eu falei, a Vanessa falou, a Camila vai vir. Eu falei, nossa, eu acredito, você conseguiu trazer ela. Porque ela tem essa força, ela transporta isso na música, na arte dela, isso é muito bonito. Hoje você tá fazendo com a sua prima, uma dupla. Isso, eu e minha Tem Instagram? prima. Tem. Como que é, galera? Aí seguir? É o @Dona Elza Música, né? A gente tem essa dupla aí. Eu, na verdade, mais toco, né? Minha prima que canta mais, mas quem puder dar uma força pra gente. E quem quiser convidar também, Isso, fazer contato. Então, por favor, agenda gente. pra shows. Se você for abrir o show da Beyoncé, você me avisa. Que eu já Com quero certeza, estar lá, amiga, né? Tá marcado. Ai, gente. E todo participante, claro, gente, eu faço uma poesia, vamos dizer assim, pro convidado, né? Aí eu falei, ai, gente, a Camila, ela é a própria poesia, né? Eu falo, quando eu olho pra ela, eu vejo, assim, a poesia passando, assim, ó, sabe? Você começa a misturar as coisas, assim. E é muito verdade isso, porque você retrata muito essas meninas sonhadoras. Que quando você olha, assim, seu olhar, a gente vê um sonho passando, assim, sabe? Ai, tem tanta coisa pra fazer, assim, que uma vida só seria pouco, né? Eu quero 30 vidas pra... 30 vidas não, eu falo, gente, essa encarnação não tá difícil, imagina... Obrigada. Mas é isso, a gente tem que fazer, tem que sonhar pra que o próximo que vir sonhar também junto com a gente. É o que você falou, vocês não estão sozinhos, tem pessoas que sempre vai te dar uma força. A Jaque Matos não existe sem várias pessoas também por trás das câmeras, pelas histórias, por pessoas que me incentivaram lá atrás, quando eu era adolescente, e quando eu tinha um sonho de trabalhar na Record. Viu, Record? Queria trabalhar aí, mandei um vídeo e não fui contratada. E aí eu falei, vou criar meu programa agora também, aproveitando que tem o YouTube. E foi muito legal, porque aquele sonho, alguém me impulsionou lá atrás, falou, sabe, não desiste, ficou guardado, não era o momento, e hoje eu consigo ter uma causa pra falar com mais propriedade das coisas, né? Porque não é totalmente você vir aqui e falar, ah, meu chale custou. Não é essa a realidade. Eu quero abrir portas para essas meninas, para esses meninos que estão começando, para essas pessoas que estão em casa assistindo, que elas se inspirem, vejam que a vida delas também vale muito a pena. Né? Para a pessoa que sai 4 horas da manhã, vai pegar um ônibus, pega outro, pega trem, sabe? Para chegar em casa 10 horas da noite e já tá acordando 4 horas da manhã de novo. Então, esses são os verdadeiros heróis. Né? Esses são os verdadeiros heróis pra mim. Eu falo assim, esses daí... Eu falo porque minha família... Eu venho de uma família muito batalhadora também. Meu avô, minha avó era feirante. Então, você trabalhou muito na vida, muito mesmo. Então é isso, né? É não desistir dessa luta. A gente persistir. Então, vamos lá que eu vou ler aqui. A minha convidada de hoje, ela é a pura essência da poesia. A Camila é a poesia em pessoa. Ela representa a mais bela melodia, com a voz de um anjo e um olhar doce e encantador. A Camila é uma verdadeira inspiração das mulheres. A que luta, que inspira, que sonha e que representa muitos de nós. Batalhadora, sonhadora, ela doa amor, doa canção, doa ensinamentos. Ela é força, ela é luz, ela é a mais bela criação. Quando eu conheci a Camila, eu fiquei tão encantada que eu pensei, meu Deus, que moça bonita e forte e que tem uma luz própria. Camila tem uma beleza na alma. Camila luta e caminha por um mundo melhor. Ela luta pelas nossas crianças, pela nossa cultura, pela nossa educação. Ela luta pelos direitos de todos. Camila é a verdadeira inspiração da atualidade. Eu diria que todas as meninas deviam ter um pouco de Camila. Viva a Camila! Que sua luta seja exemplo para muitas crianças não desistir. E obrigada por ser um verdadeiro anjo entre nós. Gente, obrigada, Jaque. Imagina! A gente agradece ela ganhando suas asas. Depois eu mando te Obrigada entregar. pelas palavras, viu? Imagina, e você é essa inspiração. Verdade. E tem as flores dela aqui. Ai, vou pegar aqui que ela vai levar pra casa depois. Seu vaso de flores. Coisa linda. Representando aí várias Camilas.
Que lindo. Obrigada, Jaque. Imagina, Obrigada. que isso. Eu queria mandar um beijo especial pra sua mãe. Como ela chama? Ruth. Dona Ruth, queria agradecer a filha que a senhora tem. A Dona Elza, que onde ela estiver também, criou uma filha e uma neta maravilhosa. E que a gente possa ter pessoas assim, que lutem pelo próximo, que não desistam, que continuem acreditando, sabe? Porque a gente não pode desistir. Porque a gente tem que continuar, gente. Até o último suspiro, a gente tem que continuar acreditando no outro, acreditando no trabalho das pessoas, acreditando que as pessoas são boas, acreditando mesmo, sabe? A gente precisa acreditar, gente, porque tem muita gente boa, tem muita gente bacana, né? Então, beijo, Dona Ruth. Beijo. Queria também falar um pouquinho pra você, já, porque isso é muito importante também pra mim, sabe? E primeiro, agradecer as palavras, de verdade. Não conhecia só ver a poeta, agora já tô conhecendo, então vamos fazer uns trabalhos, vamos fazer umas poesias juntas também, que você já tá aí arrasando. Obrigada, já, de verdade, assim, você também é um exemplo, espero um dia estar à altura das suas palavras, viu? Eu vou levar elas comigo sempre como uma força pra eu me lembrar que eu preciso continuar caminhando pra gente ser, pra talvez um dia ser o que você falou, tá bom? Já é, né? Mas dizer que você é uma inspiração pra mim, tá bom? Acho que com sintonia, pouco a pouco você fala uma coisa ou outra do seu trabalho, mas o trabalho mesmo que você faz lá no posto é uma coisa assim inspiradora, pra falar o mínimo. É uma estrutura pro trabalho que a gente faz também, entendeu? E você é uma pessoa linda, maravilhosa em todos os sentidos, entendeu? E vários momentos, várias manhãs minha de luta do comitê, você foi a luz, assim, que te encontrar, conversar com você, foi a força que a gente teve para trabalhar um dia, outro, sabe? Então, assim, o trabalho que você faz nos bastidores, ele nunca vai conseguir ser mostrado, né? E é um trabalho que você conseguiu usar toda a sua experiência dessas coisas que você vai falando, que você falou no primeiro episódio do Sintonia, sabe? Que você vai falando aos poucos. Tudo que você acumulou de conhecimento na sua vida, que eu vejo que você conseguiu aplicar no bem e na construção que você diariamente faz ali no poço, assim, sabe? Isso é muito bonito, assim, você pegou tudo que você aprendeu e hoje você muda vidas mesmo, assim, você mudou minha vida, de verdade. Tá? Eu agradeço, de verdade. Eu não sabia, isso. isso eu não sabia, gente. Eu acho que, eu agradeço mesmo, mas eu acho que a gente tem que ser muito grato a Deus. Eu sempre falo muito disso. Eu sou muito grata a tudo que Ele me proporcionou nessa vida, né? E eu falo pra Ele, eu vou honrar. Porque a gente podia simplesmente trancar a porta e falar, isso não é um problema meu. É sim. Mas isso também vem da gente, acho que brota da gente. Querer, sabe? Querer estar ali. E vocês também, muitas vezes, você, o Denis, a Lari, muitas vezes assim que me fizeram também ver eu falar assim, não posso desistir, porque tem pessoas aqui fora também que estão lutando pela mesma coisa que a gente, então a gente tem que conquistar sim, a gente tem que ir pra cima sim, e fazer tudo com muito amor, né, isso é mais importante. E eu agradeço mais uma vez, viu? Gente, agora a gente termina aqui mais um Sintonia. Curte bastante, compartilha essa maravilhosa aqui. Contratem um show dela, viu? Se vocês contratarem, eu vou junto. Mentira, eu não vou, não. Eu apresento e ela. Apresento e ela canta. Então, assim, por favor, curtam lá a página dela, tá bom? Compartilhem. O comitê também tem a página dele, né? Do comitê. Se alguém quiser fazer doação também, né? Sim. Quiser ajudar. Gente, o trabalho é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Eu vou ver se um dia eu faço uma matéria sobre alfabetização para vocês verem como é legal. Então, vamos lá. Um dia nós vamos ter um trabalho um programa só sobre o posto. E aí a gente vai fazer algumas coisas que estão dentro do posto. Então a gente vai mostrar a alfabetização também. Então curte lá, compartilha. Que tudo que é do bom, gente, do melhor, assim, a gente tem que compartilhar mesmo. Tá bom? Beijos. E ó, a nossa frase aqui, hein? Tudo posso naquele que me fortalece, tá bom? Beijo, gente. Ficam com Deus.